pela graça e misericórdia do Senhor, está em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Senhor, louvado seja. Logo do início até o 5, nós vemos o que Deus falou tanto tempo. A apostasia nos últimos tempos. Nós vemos até o 5 que realmente o que está acontecendo já é previsto pelo nosso Deus. E muitas vezes nós estamos tristes e passamos por aí, os botecos, as igrejas de Satanás estão cheias. Os botecos, os inferninhos, os bailes estão cheios. Mas a igreja do Senhor, aonde é o caminho, aonde nós vamos rachar a água purificadora, a água que nos mostra o caminho, mostra aquela porta estreita e ensina nós como nós passarmos a fechadura, abrir aquela fechadura, ter a chave do acesso àquela porta. Ninguém quer saber disso. Mas nós que já estamos nesse caminho, a partir do versículo 6, a partir do versículo, nós veremos que dá uma entronização como podemos satisfazer nós mesmos a entrarmos naquela. Primeiro começa com fidelidade. Se você é fiel, é claro que ela engloba a obediência, a sinceridade, a humildade e a hospitalidade. Porque se você, como nós estávamos conversando, muitas vezes você recebe a pessoa na sua casa, automaticamente, como você é hospitaleiro, você leva ela para a tua casa, até logo, senta na tua mesa, nos lugares sagrados, dá café, dá pão, dá tudo que é. Graças a Deus que podemos fazer isso. Amém. Mas muitas vezes você vai na casa da própria irmã que você recebeu, fala com você lá da janela, não te entra, por isso que é. Muitas vezes, por isso que a palavra diz assim, porque nós temos que hospitaleiro, porque pela nossa hospitalidade nós podemos receber até um anjo. Não que nós somos anjos, mas se nós estamos nos caminhos do Senhor, o próprio Espírito Santo pode manifestar em nós e trazer uma bênção para aquela casa. E muitas vezes nós vemos assim a pessoa, olha de lá, oi, como faz, né? Ô pastor, oi, tudo bem, pastor? Lá de longe. E nem falou, ô pastor, por isso que diz, não me deste água, não me deste de beber, nem nada. Será que nós que agora estamos, como Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim? Será que naquele momento você como pastor vai visitar uma pessoa, não está para trazer a bênção e o próprio Cristo está em você? Que oportunidade você está perdendo? Falei das fidelidades. Mas e diligência no ministério. Diligência é você ser diligente, ser correto, ser honesto, fazer as coisas certas, zeloso no que você faz. Aleluia. Propondo estas coisas aos irmãos. Não é o pastor Pedroso que está propondo, é a palavra do Senhor. Serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Amém. Meu Deus do céu, quantos sabem, escutam, esquecem e não seguem a sã doutrina, mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Aqui nós temos profanas e de velhas. As velhas que não conheceram nem na mocidade o Senhor Jesus e não consegue de maneira nenhuma conhecer a sã doutrina que é ministrada pelo Evangelho. Aleluia. Mas começa a falar de outras coisas, das doutrinas de Baal, de santos, ídolos, imagens, amuletos, ídolos normais da mídia, que se perde e não se ouve falar mais. Mas rejeita, porque o exercício corporal para pouco aproveita,
Aqui nós estamos falando que muitos outros estão querendo, ao contrário de fazer uma visita aos irmãos no hospital, falar para o vizinho, sai e vão para as academias. Não que eu tenho nada contra, cada um procura os seus caminhos, né? Alguns ainda vai na academia e conseguem fazer os trabalhos do Senhor, porque o exercício corporal nada aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade é essa que eu falei, você ir fazer uma oração na tua casa, na casa do vizinho, não importa, muitas vezes ele até de outra nomenclatura, mas ele aceita a sua oração. Mas tendo a promessa de vida e da que há de vir, é quando nós temos oportunidade, plenitude de falar do nosso Pai. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. As palavras que você vai falar da sã doutrina é realmente de aceitação para todos. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui ele está falando, se você é fiel, você vai ter salvação. Não adianta você querer enganar a si, enganar seus parentes, seus vizinhos, enganar o pastor. Mas Deus, você não consegue fazer essas transações contrárias. Manda estas coisas e ensina-as. Mandar, aqui nós estamos, o bojo é a obediência. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Essa mocidade aqui se resume no nascimento. Prova-se que posso ter 74 anos, pela graça e misericórdia do Senhor, vou completar dia 7 de outubro, mas é uma mocidade. Quando eu conheci a Cristo e me dei a Ele, que Ele viva em mim e eu seja mudado, é uma nova vida. Eu sou uma criança perante a sã doutrina. É isso que diz aqui. Não despreze o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, como a imposição das mãos do presbitério. Quando nós somos ungidos a cooperador, servo, diácono, essa profecia é já dado lá, entretecido no ventre da minha mãe, há 200 milhões de anos, quando Deus pensou na raça humana. Em tal tempo nascerá uma pessoa assim, 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 que será isso, isso, aquilo. Não é porque nós queremos o que o meu pai ou alguma coisa trabalhou, já é feito isso aí. Por isso que ele falou em Nataniel, né? Eu te vi embaixo das oliveiras, porque sabia que ele já era entretecido. Tanto é que, quando eu falei que tinha um vício de mudança de nome, Nataniel virou Bartolomeu. E persiste em ler, exortar e ensinar até que vá. O persiste em ler não é só ler assim, mas também escutar. Porque aquele que não está sentado para ouvir, como é que ele vai querer ficar de pé para falar a sã doutrina se ele não conhece qual é a sã doutrina? Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É o aproveitamento, e quando você começa a falar as doces palavras do Evangelho, são doces, são ministradas pelo Espírito Santo, porque se cada um for falar de ti, das manifestas de tentativa de Satanás de te derrubar para mandar para o inferno, você tem tantas outras coisas. Mas agora você vai começar a contar as coisas lindas que Deus fez na tua vida, e você olhou e viu, porque Deus abriu os olhos. Porque, como se diz, o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas que estão aí, não querem saber a sã doutrina. Se você começar a falar das sã doutrinas, ele já leva para outros lados. Aleluia. Não querem saber, mesmo tendo a Paraguaia igual essa aqui, onde
eles só olham onde tem os ídolos. Uma das coisas que eu me debato é o Salmo 97:7. E eles leem isso, vê, mas o Deus desse século cegou para não ter entendimento. O que eu conheço pessoas que falam, mas eu já li a Bíblia 3 vezes no ano. O que adianta você ler como jornal? Eu digo, todo dia eu leio o jornal. Hoje já li o jornal. Pergunta para mim o que tem nele. Eu não vou ver porque tem coisas que não prestam. Aqui não, se você imiscuir de maneira e pedir, Aleluia. Senhor, eu quero entender, porque está falando, Paulo fala aqui de difícil explicação. Por que de difícil explicação? Eu não sei, não vou saber. Não, pergunta a alguém que vai começar a elucidar. Alguém traz uma luz, você já se esclareceu, o outro já traz a luz. Hoje ou amanhã, você escutando, você vai passar tudo numa vez só para uma pessoa. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz, as aflições, tribulações causam esperança. Eu estou atribulado, eu não entendo essa palavra. Um dia, a minha luta me traz esperança e de eu saber. E a esperança de eu saber igual o próximo, mesmo acreditando que temos que ver Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nós devemos achar o outro superior a ti. Quando nós ouvimos alguma coisa dele, retende o bem, nós retendemos o bem. As coisas mal, saquitel, furado. Então quando você se expõe a ouvir, um dia você vai estar lançando toda a sã doutrina do nosso Deus completa, para mostrar àquela pessoa que você passou também por todas as tribulações, mas venceu em Jesus Cristo. Mas o mais de tudo, como diz, medita essas coisas, ocupa-te nelas para o teu aproveitamento, seja manifesto a todos. Quando você começou, se aproveitou da sabedoria dos outros, ouviu a sabedoria, você trancou na tábua do teu coração a sã doutrina, hoje você vai começar a fazer para você manifesta, para que seja conhecido a todos. O manifesto aqui é conhecido. Então quando você começa a falar a sã doutrina do nosso Deus, todo mundo vai começar a falar, olha, fulano fala de Deus, fulano conhece as escrituras. Conhecida a todos, porque você está trazendo tudo na bojo do teu coração, tudo aquilo que Aleluia. você ouviu para a gáudio das pessoas e aprender. Muitas vezes você fala, puxa vida, para mim foi difícil. A palavra diz que o sábio muitas vezes não é bom para ele nele. Você estuda tanto, pega tantos livros e estuda tudo. O outro que não fez esse sacrifício, você passa tudo para ele. Mas é uma satisfação, porque você teve aproveitamento da palavra do Senhor. Essa é aonde diz também. Mas só que tem o principal de tudo. Mas olha, aquele fulano caiu, não sei o que, tal. Cair, podemos ser o próximo. Mas o que acontece aqui? 16. Tem cuidado de ti mesmo. Se nessa parte e da doutrina, se eu já estou engajado em aprender e passar a doutrina, eu Aleluia. tenho cuidado de mim mesmo, eu tenho cuidado de mim mesmo, porque não acredite não. Quando você pede a nave para que suas ovelhas de Cristo que você toma conta, orar por você, são infiéis, são hipócritas, não oram coisa nenhuma. E nós como pastores passamos a noite diligentemente falando de todo nome por nome, porque nós não queremos de maneira nenhuma que essas pessoas caem. Mas está aqui, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado de mim, eu tenho que vigiar e orar. Porque se eu acreditar que estão fazendo isso, eu deixei de ter aquela tete a tete com Deus. Eu tenho que falar para Deus, pedir para Deus perdão das minhas coisas, se eu fiz mal ontem, hoje. Glória a Deus. Eu sempre me deleito de estar acordado. Me acordar, porque o sono é uma morte. E quando Deus deu para mim a satisfação de acordar.
E ele talvez tenha falado, eu vou dar uma chance para o pastor Pedroso. Vamos ver se ele pede perdão das coisas que ele fez. Se ele fez coisas más, hoje eu dou poder para ele fazer coisas sobrenaturais, sobre excelentes. Se eu não aproveitar essa chance, mais grato a ti, Senhor, por eu estar nesse momento rodeado dos meus irmãos e podendo falar. Porque quantos estão aí na beira da sepultura, no hospital, ou pelo menos chorando na cadeia, ou chorando, quantas Raquéis estão chorando aí, eu falo, mas me perguntaram, mas por quê? Por que tanto Raquel? Porque não, a Raquel é o símbolo da mulher sofredora. Quantas mães estão chorando pelos filhos que estão na droga? Porque aquele tempo era chegada a Raquel que sofreu, e também as mulheres que os romanos rasgavam as barrigas dela, tanto grávida ou não. Então hoje o demônio está rasgando os corações das mães que estão, as filhas nas prostituições, os filhos também no crime, nas drogas, mesmo furtando ou mesmo na FEBEM. Alguns já estão passando para fazer, eu digo assim, que a criminalidade desse jovem é como pipoca. Você coloca numa pipoca ali e vai assinando os inquéritos policiais. Hoje, mais sem querer, já estão condenados e vão pagar lá. Mas não é ele que paga, porque eu tenho uma noção de natureza. O homem é o único animal irracional, racional, que se adapta a qualquer condições. Ele sai de lá, mas e a família? E as coisas que mais amam ele? Será que nós queremos que as pessoas que nós amamos sofram? Por isso que alguns falam, olha, ser cristão é difícil. É difícil quando você não olha para a direita nem para a esquerda. Olha essa doutrina. Cuide de si mesmo. Cuidado de ti. Cuide de si. Limpe-se cada vez mais. Porque a palavra diz, aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E quanto mais nós limpos, nós estamos querendo aí partir para a sã doutrina, ficar na presença de Deus, receber as coisas sobressalentes, excelentes e naturais que Ele nos dá, porque os naturais são naturais. Mas o que é? No nosso pensamento, o espiritual vence os naturais, porque Deus transforma tudo. Muitas vezes você está pedindo umas coisinhas tão pequenininhas, Ele está lá com ouro para te dar tantas grandes. Porque diz pedir mal, né? Pedir, dar-se usar. Mas muitas vezes você pede mal. Então deixa. Ele diz assim, puxa vida, como é que eu posso começar a instigar num tente teu Deus? Ah, Senhor, eu quero uma casa, não sei o que, tá. Ele não sabe das nossas necessidades? Se ele diz, eu sei das suas necessidades, e ele faz isso quando ele quiser. Ele diz que o mundo é dele, e ele dá a quem quiser. Então ele é dono de todas as coisas, deixa ele. E se você é uma pessoa somente para vir nesse mundo, morar num barraquinho, numa favela, e muitas vezes, numa comunidade, perdão, hoje já mudou, muitas vezes você está ali, não tem o pão para comer no almoço, para que você não murmure e não faça lamentações, mas você é um homem, um filho de Deus, que é onde você põe a mão, cura. Amém. Aonde você faz profecia e aquela pessoa cada vez mais está com uma família feliz. Aleluia. Aquele camarada saiu das drogas, aquela pessoa vai curar, aquela pessoa tem um bom casamento, aquela pessoa tem um bom emprego. Você é o abençoador porque Deus assim quis. Mas você pode dizer, mas eu abençoo, mas não sou abençoado. E aí? E o galardão que Deus está lá? Aí, muitas vezes, você está com o teu irmão lá em cima, que passou a vida toda no bem bom, mas está como um soldado de 5ª categoria. E você está lá na frente, recebendo todas as coisas, sendo o seu superintendente, pelo amor do nosso Deus. Então vamos acreditar que Deus é grande, Deus é imenso. Puxa, se eu tenho pensado assim, como é que o nosso Deus é grande?
Se um anjo dele pode estar com um pé no mar e outro na terra, como é isso? Eu não acredito que seja simplesmente o mar aqui e a terra aqui. Se fosse assim, até eu poderia estar. Mas esse anjo, ele tem grandes e grandes tamanhos. E esse tamanho do anjo que eu quero incutir em vocês, a fé. A fé que nos separa de todas as coisas. Aleluia. A fé que quando você coloca na tua mente, você vence qualquer barreira. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento nós vamos fazer a oração para a família. E assim